Com certeza você já reparou que quando quer comprar um carro, vai trocar de carro, aquele carro que você está à procura parece que está brotando do chão na cidade onde você vive. Você nunca viu um carro daquela marca antes, talvez, e agora você vê a cada esquina. Ou você nunca viu um carro daquela determinada cor e agora parece que quase todos os carros são daquela determinada cor. Isso acontece porque há uma dinâmica no nosso olhar. Aquilo que nós focamos o nosso olhar, aquilo que nós intentamos com o nosso pensamento, molda a nossa atenção. Nós começamos a ver com muito mais intensidade aquilo que buscamos. Agora, é muito interessante também perceber que o que nós vemos nos forma de alguma forma, o que nós vemos nos impacta. Exatamente por isso, quando nós estamos buscando alguma coisa, um sapato, uma bolsa, um carro, ou uma pessoa, parece que nós começamos a perceber pessoas parecidas umas nas outras. Eu, agora que vivo fora do meu país, com saudade de amigos, com saudade da família, com saudade da igreja, por várias vezes vejo pessoas na rua que me lembram de pessoas lá do meu contexto, porque o nosso olhar nos impacta. Recentemente fui convidado para escrever uma devocional para a igreja, e o texto que me calhou foi o texto de 1 João, no capítulo 3, no verso 2. E a palavra do Senhor diz assim, e tem a ver com o olhar. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E por quê? Porque o veremos como Ele é. O texto bíblico está dizendo para nós, então, é que o que vai fazer nós sermos semelhantes ao Senhor é o vermos como Ele é. Há uma dinâmica poderosa na nossa visão. Há uma dinâmica que liga, que conecta a visão ao coração. Há uma dinâmica que conecta a visão à formação da pessoa. Agora, é um desafio para nós no tempo em que nós vivemos, porque nós vivemos numa época de extremos estímulos. Nós vemos muitas coisas e nós vemos tudo de perto. Nossa visão de alcance tem se perdido cada vez mais. Nós vemos tudo de perto e vemos muito, vemos rápido, não vemos demoradamente, e isso está formando você e está me formando. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, na época ali do pós-pandemia, até durante a pandemia, um pouco depois, no pós-pandemia, foram feitas pesquisas que diziam que a nossa visão estava sendo prejudicada pelo facto de que agora nós estávamos muito dentro de casa, trancados nos nossos quartos, fechados nos nossos escritórios e olhando somente para a tela. Então, há algo que mexe na nossa estrutura a partir do nosso olhar. Não é também por acaso que Jesus vai dizer que um dos melhores remédios contra a ansiedade é observar, é olhar. Ele diz, olhe os lírios do campo, olhe os passarinhos, observe, contemple, reflita sobre essas coisas, veja que o Senhor sustenta. Olhe e veja de longo alcance, olhe os pássaros que estão voando por aí. A pandemia mexeu na nossa capacidade de ver ao longe, porque os nossos olhos foram treinados para ver ao perto. E eu queria trazer essa reflexão para você pensar se as suas capacidades de ver não estão sendo alteradas na sua estrutura. Eu vejo essa dinâmica na minha vida e quero lutar contra isso, e é por isso que eu estou trazendo essa reflexão. Onde está o seu olhar? Para onde você tem concentrado a sua atenção? Dizem os últimos livros, pensando sobre humanidade, desenvolvimento humano, a luta que nós temos atualmente com disciplina, foco, produtividade. Um dos livros que eu li, que é um livro muito bom, chamado Foco Roubado, vai tratar isso de maneira muito, muito própria, muito boa. E uma das coisas que esses livros todos argumentam é que o produto de hoje é a nossa atenção. Quem tem a nossa atenção, tem-nos. Tem o nosso dinheiro, tem o nosso tempo, tem a nossa atenção, o nosso foco, tem-nos. Portanto,
precisamos tomar muito cuidado com onde está a nossa atenção, onde está o nosso foco. Numa época, então, de tantos estímulos e falta de foco, onde está o seu olhar? O texto bíblico, então, está dizendo para nós que quando nós o contemplarmos, quando nós o vermos como ele é, então nós também seremos como ele é. O salmista vai dizer que na angústia ele eleva os olhos para o Senhor, eleva os olhos para os montes e ele pensa, de onde vem o socorro? E quando ele eleva os olhos, ele lembra, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele tira os olhos das circunstâncias, ele tira os olhos do imediato, ele tira os olhos da crise, ele tira os olhos do perigo, ele tira os olhos da acusação, ele eleva os olhos, como Jesus depois orienta, para ver os pássaros, para ver os lírios do campo. E quando ele contempla a dimensão, a imensidão da criação, ele lembra, opa, estou dentro da criação de Deus, sou um filho de Deus, o Senhor é por mim, o Senhor é comigo. Eleva os olhos para os montes e o meu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra. A dinâmica do olhar é tão especial que, com uma mulher que sofria muito de rejeição por pecado, lá em Gênesis, o Senhor vê essa mulher e ela diz que não tinha uma coisa mais especial para ela. Ela fala assim, o Senhor viu a minha aflição, o Senhor me viu. Um outro episódio também com Sara, Sara ri de uma mensagem que o anjo traz e o anjo pergunta por que ela riu e ela diz que não riu e o anjo diz, eu te vi. Numa outra dinâmica, quando vai ser escolhido o novo rei e todos os irmãos de Davi estão por ali e o profeta vê as pessoas e vai fazer ali aquela imposição de mãos, aquela ordenação, enfim, aquela unção. E falta Davi, Deus fala que não era nenhum daqueles. E Deus viu Davi lá no meio do campo, longe, distante, fazendo o seu trabalho. Uma visão que o próprio profeta, sacerdote, não via, mas o Senhor via. Há uma dinâmica especial no olhar. E o que nós olhamos está nos formando e nós precisamos estar atentos a isso. Portanto, o meu convite para você é para que você tenha atenção aonde está o seu olhar. Agora, não é simplesmente para que você se esforce para então parecer com Jesus. É para nós focarmos o nosso olhar onde a Bíblia diz para nós focarmos o nosso olhar, que é focarmos o nosso olhar no Senhor, porque essa formação de quem o Senhor é em nós, a formação espiritual, não vai se dar simplesmente por um esforço moral de eu tentar fazer as coisas certas. Mas essa formação vai se dar através da contemplação de quem é o Senhor, que vai gerar em nós a semelhança de quem Ele é. Então, eu olho para o que eu devo olhar, que é para o Senhor, para a eternidade, para um plano que está acima do meu plano. E essa contemplação, esse olhar, essa observação forma quem eu verdadeiramente sou. E isso vai me livrar do medo, isso vai me livrar da comparação, e isso vai me dar um caráter mais parecido com o de Jesus. O medo faz com que a gente fique ansioso, olhar para as coisas imediatas, olhar para o que pode me atingir. A comparação, que é olho para as outras dinâmicas de vida, para quem eu acho que tem sucesso, para quem eu acho que tem a vida perfeita, para quem eu acho que já andou mais do que eu, gente que está mais nova do que eu e está à frente. Essa comparação, sendo que Deus nos fez únicos, essa comparação torna-me inseguro. O medo me torna ansioso, a comparação me torna inseguro, mas contemplar o Senhor, quem Ele é, e buscar encontrar nele a nossa identidade vai nos fazer mais parecidos com Ele, que é a nossa verdadeira identidade. Não por mérito, mas por tempo de exposição, por uma exposição prolongada diante do Senhor. Eu finalizo com aquela imagem, por exemplo, de Pedro, quando Jesus está sobre as águas e todo mundo se assusta, e quando eles percebem que é o Senhor, Jesus diz, Pedro, vem ter comigo. E Pedro crê.
E Pedro pisa na água. E ele anda sobre as águas em direção a Jesus. Mas acontece uma coisa. O texto bíblico diz que Pedro desvia o olhar. De novo a questão do olhar. Pedro olha para as ondas, Pedro olha para os ventos, e aquilo o faz começar a afundar. Se nós desviarmos o nosso olhar de Jesus, e se nós estivermos extremamente focados nas nossas circunstâncias, no nosso imediato, naquilo que está batendo em nós, no vento, nas ondas, no que pode nos afundar e tirar os olhos de onde o Senhor nos mandou colocar os olhos, nós vamos começar a afundar. Agora, há uma redenção nessa história e nesse processo. Quando Pedro volta a olhar para Jesus e grita, Mestre, ele estende a mão e Jesus pega na sua mão. Portanto, se você está perdido em olhares, se você está desorientado em múltiplos estímulos, eu te convido a gritar, Mestre, e olhar para Jesus. E a certeza é de que ele vai segurar na sua mão. Mas não desvie o olhar de Jesus. Busque essa visão de longo alcance. Faça como o salmista, eleva os olhos. Faça como Jesus orientou, veja os pássaros, olhe para os lírios do campo. Tira seus olhos só do imediato. Olhe para o Senhor, contemple a sua face, invista tempo na sua presença, busque na palavra, busque na oração, busque ser formado por essa semelhança, porque a promessa que está aqui em 1 João é que quando nós o vermos como Ele é, então nós seremos como Ele é. Regule o seu olhar. Olhe para o que o Senhor orientou-nos a olhar. Deus te abençoe.